que na última quarta-feira, dia 24, a Câmara aprovou a medida provisória que disciplinou a atribuição de cidades para conceder licenciamento ambiental. Nessa medida também ficou determinado que nas áreas que já foram degradadas da Mata Atlântica e não foram recuperadas, serão permitidas obras de infraestrutura. Rodrigo Agostinho, que não é o Carrara, mas é o presidente do IBAMA, avaliou que essas medidas, entre aspas, esculhambam o setor ambiental. Disse ele, nós vivemos um dia de ressaca na área ambiental com votação de medidas provisórias que esculhambaram a lei da Mata Atlântica sobre alterações na demarcação de terras indígenas. Disse ele, bom, quem não sabia? Presidente Lula e ressaca? Que surpresa é essa? Bom, por outro lado, Agostinho diz que acredita na possibilidade de reverter a retirada de instrumentos importantes dos ministérios, tanto do meio ambiente quanto o dos povos originários, antes da votação do plenário da Câmara dos Deputados. Meus senhores, essas mudanças nas regras ambientais, feitas pela medida provisória da Mata Atlântica, aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, vai colocar em risco a segurança climática, dizem os especialistas, e também a segurança hídrica e alimentar dos brasileiros. Segundo eles, os acréscimos incluídos na medida provisória abrem caminho para a destruição do que restou do ecossistema, que hoje já está reduzido a 12,4% da cobertura original. De acordo com o advogado ex-deputado federal Fábio Feldman, autor da lei, da Mata Atlântica, aspas, não existe parte mais vulnerável. Todo bioma é ameaçado pela decisão do Congresso. Se não for vetada, veremos suas consequências em mais desastres, como o que devastou o litoral norte de São Paulo este ano, fecho aspas. Com as alterações impostas pela MP, fica permitida, por exemplo, a derrubada de floresta sem estudo prévio para a implantação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistemas de abastecimento. Outro adicional acaba com a necessidade de zonas de amortecimento e corredores ecológicos para unidades de conservação em áreas urbanas. Lula sempre reclamou de quem atrapalhava suas obras a pretexto de proteção do meio ambiente. Tema do qual jamais defendeu. A questão ambiental se tornou decisiva no mundo, razão pela qual Lula, que teve, pelo menos que fingir que se interessava. O Lula só fingiu. Esta questão de o Bolsonaro desmatador, eu sou o Capitão Planeta, é tudo conversa fiada, como a gente pode ver nesta medida provisória. Porque nesse terceiro mandato do Lula, foi restabelecido o Ministério do Meio Ambiente e esse ministério, através da reaproximação, porque a Marina já tinha se afastado do PT, porque ela foi atropelada para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Aquela usina que devastou áreas dos Yanomamis, mas naquela época Yanomami não valia nada, afinal de contas, Lula era presidente. E ele sabe o que faz, ele é o homem da providência. Mas o descompromisso de Lula com Marina durou menos de 6 meses. Não tão longos esses TPs, hein? O presidente não mexeu um dedo enquanto o Congresso desossava a medida provisória que reestruturou os ministérios e órgãos ligados à presidência, devastando particularmente os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Bom, que está muito longo aqui esse TP, eu já vou fazer o seguinte, eu quero, antes da gente comentar, esse chá de revelação. O que o Lula fez essa semana com a Marina foi um chá de revelação. E a revelação não foi nada boa. Para ele que foi para a COP27, antes de assumir a presidência, foi lá, pegou o jatinho do amigo dele, desceu o jatinho,
passeou na COP, que é a Conferência do Clima, né? Passeou entre líderes mundiais, como se ele estivesse salvando a Amazônia, depois da devastação criminosa feita pelo Bolsonaro e pelo Salles, esses genocidas fascistas que queriam asfaltar a Mata Atlântica. Aí chegou lá e pousou. Depois ele foi para a ONU, levou a Marina e foi assim: eu vou salvando, estou salvando o pulmão do mundo. Não consegue nem salvar o próprio fígado, mas vai salvar o pulmão do mundo. E ele jogou a Marina para os leões. E tem um trecho aqui, tem um vídeo que a Marina foi questionada, né, por parlamentares. E ela deu uma resposta que, no meu ponto de vista, não é desabonadora. Então nós vamos ver esse vídeo, senhores, e eu vou passar ao comentário de vocês. Diante de toda essa conjuntura que eu acabo de narrar aqui, longamente, né, e a resposta que Marina deu, eu quero saber, ela ainda ataca a oposição e se defende como ela vai se defender nesse vídeo aqui? Eu não sei se eu entendi mal, ministro, mas a senhora usou, em algum momento usou a palavra agronegócio. Não sei se eu entendi mal ou se foi... Só para não ficar mal entendido, eu disse que nós temos o agronegócio e temos uma pequena parte que resiste à mudança, que resiste às transformações, que é o agronegócio. Tá. Eu quero rechaçar veementemente. Eu não generalizei. Eu quero rechaçar veementemente a expressão que a senhora usou, mesmo para uma minoria. A senhora foi muito infeliz, mais uma vez. A senhora usou a expressão infeliz, que vai naturalmente estar na mídia, mas a senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, atingiu desrespeitosamente os produtores brasileiros. Mas isso é só para registro. Eu discordo. E a senhora vai lacrar naturalmente com esse tema aqui. Mas isso foi uma infelicidade. Imagina se nós fizéssemos isso. Desculpe, deputado, mas eu sou uma mulher preta, pobre, que chegou aqui porque ralou muito, não é porque lacrou. Eu usei apenas uma expressão. Só um esforço retórico. Olha, eu vou começar com você, porque afinal de contas, você é um lugar de fala aqui, né? Você também ralou muito, né? Você tem uma trajetória de sucesso da política, né? Vem de uma família pobre, é preto, também ralou para conseguir o que conseguiu, mas você não se deixa usar. Aliás, ela chama de agronegócio, que ela pensa que ela é Constanza Pascolato, né, para chamar o outro de ogro. Por que ela não tem essa mesma altivez com o Lula, que está humilhando, está fazendo Marina marinada, né, fritada da Marina, né? E isso não deveria causar revolta para as mulheres, e para as mulheres pretas principalmente, porque o que ela diz aí? Eu sou uma mulher preta e pobre que estou deixando ser usada por uma pessoa que quer devastar o meio ambiente, mas eu quero garantir a imagem falsa que ele tem. Olha, Pavinato, é muito triste que a Marina Silva e toda a esquerda que a apoia se utilize sempre da cor da pele, se colocando como preta, do sexo, se colocando como mulher e das suas origens, se colocando como pobre, para justificar o injustificável. A mulher preta, pobre, que acabou de falar aí nessa audiência, estava falando contra simplesmente o setor que alimenta o povo pobre desse país. Sem o agronegócio, nós não teríamos a comida barata que nós temos hoje, graças ao avanço científico, graças ao avanço tecnológico que o agronegócio proporcionou a esse país. Sem o agronegócio, que a mulher preta, pobre, está atacando, nós não teríamos o desenvolvimento econômico que nas últimas décadas nós alcançamos graças ao agronegócio. E graças ao seu exemplo, inclusive, externamente. Um setor que é responsável pela imensa quantidade de exportação do nosso país. O que Marina Silva estava fazendo é simplesmente fugir do assunto. A mulher preta, pobre, independente, não levanta a voz assim, não lacra assim, para cima do presidente da República que disse que ia cuidar do meio ambiente, mas desde que assumiu só tem aumentado o desmatamento na Amazônia. Com ele ela não levanta a voz assim. A mulher preta, pobre, não mostra altivez. Só contra o agronegócio.
a mulher preta, pobre, ministra do Meio Ambiente, se cala diante do presidente da República que tenta driblar o Ibama. Se isso fosse no governo Bolsonaro, o MP já teria despertado, a Greta já estaria gritando, o Macron já teria atacado o Brasil. Mas como é Lula, não. Nem Macron, nem Greta, nem a mulher preta pobre. É de uma hipocrisia imensa o que a ministra do Meio Ambiente protagonizou na audiência na Câmara dos Deputados. Essa demonização do agro só atrasa o país. É simplesmente a tentativa de punir o sucesso. Aqueles que desenvolvem com ciência, com tecnologia e também com preservação do meio ambiente, porque interessa ao agro cada vez mais produzir mais em curto espaço. Quando você ataca o setor que simplesmente dá certo no país e que é exemplo para o resto do mundo, você está tentando punir o sucesso. E aí não tem discurso vitimizador, não tem discurso de superação de racismo ou de pobreza que disfarce isso. Porque quem realmente está prejudicando o meio ambiente hoje é o presidente da República, que ela defende, que ela se submete e que ela pediu voto em 2022. Só faltou ela cantar para o parlamentar, em resposta, aquela música do Luiz Caldas, né? Quando passa na baixa do tubo. Porque, né, ela tirar essas cartadas nesse momento em que ela está sendo fritada pelo governo. Eu sei que você não é preta nem pobre, Carol, mas você é mulher. E no governo, todo mundo já sabe o seguinte: o Lula não pode mandar a Marina embora porque é ela que garante a fantasia de ambientalista que ele veste. Essa fantasia do Lula ambientalista é a Marina. Mas no ponto que a gente chegou, essa fantasia virou uma minissaia. É um Lula de minissaia de ambientalista. Né? Exatamente. Tomara que a Janja não queira para ela esta minissaia. Mas isso aí é um episódio, né? É esse governo que é contra a misoginia, genocida, fascista, terraplanista, negativista, né? Que está usando uma mulher, e rebaixando-a diante da decisão de ministros homens. Exatamente. Boa tarde, Pavinato, meus colegas, a produção, vocês que nos acompanham. Na realidade, assim, eu ainda vou falar que a Marina é uma mulher de respeito, internacionalmente ela é muito conhecida, mas ela está dando um depoimento atrás do outro, falando coisas erradas atrás das outras, mas a gente percebe disso tudo que está acontecendo. Pessoal, Lula, olha bem para a cara dele. Vocês acham realmente que ele é o grande protetor do meio ambiente? Que ele é o grande protetor das ditas minorias? Ele abraçou essa causa, assim como a esquerda, como um todo fez, abraçou essa causa só para ganhar a eleição, só para ganhar essa turma. Não é porque, de fato, ele quer trabalhar em cima. E aí a gente está discutindo alguns pontos importantes aí. A Marina Silva, sim, vem sendo fritada por Lula por alguns pontos que eu chego a concordar com ele. Que ele está colocando o desenvolvimento do país acima de exigências que ninguém cumpriria em lugar nenhum. Por exemplo, a questão da exploração de petróleo ali a 500 quilômetros da foz do Amazonas, ele se disse a favor, a Marina, junto com o Ibama, se dizem contra. Claro, tem discursos técnicos que são importantes ser levados em consideração, afinal de contas o Ibama serve para isso, mas em primeiro lugar nós temos que pensar na segurança social do nosso país, ali é uma região onde tem muita pobreza. E aí vamos agora para a questão da Mata Atlântica, que é a outra fritada que a Marina Silva tomou. É uma região onde a maioria da população mora ali no grande centro da Mata Atlântica. E os deputados colocaram ali dentro das premissas que pode-se, sim, fazer desmatamento para colocar torre de energia, gasoduto, ou seja, para exploração maior, para gerar mais empregos e riquezas para o país. Claro, tomando seus cuidados específicos, eu sou totalmente a favor e ainda incluiria colocar trilho de trem. Porque a gente é extremamente dependente das rodovias e a gente precisa tirar essa dependência e poder usar os nossos rios, cabotagem e os trilhos de trem. Então, assim, é um discurso de narrativa... 3 tigres. Ixi, aí eu não consigo falar. Mas, em resumo, Lula usa desses discursos bonitos só para entrar na casa. Depois que entrou na casa, ele faz o absurdo que ele quer e, às vezes, ele faz coisas certas mesmo. Marina, para Lula, Pavinato, eu enxergo assim como o Moro era para o Bolsonaro.
aquele funcionário que você não pode demitir. Só que Bolsonaro foi muito hábil, ele conseguiu reconstruir a história e demitir o Moro sem perder os seus apoiadores. Lula vai ter que também saber como manipular a história para mostrar que ele está certo e não Marina. Vamos ver como isso vai se dar, né? Agora, o Nelson,